Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Se você ainda não conhece o meu trabalho, dá uma pesquisada no Facebook, aqui no YouTube ou no Instagram como Engenheiros Empreendedores, que você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o meu trabalho. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre divisor de tensão e divisor de corrente. São duas fórmulas que a gente vai deduzir aqui nesse vídeo para achar tensão e corrente de uma maneira mais simples e mais fácil, e que em determinadas situações você vai precisar recorrer a essas fórmulas na hora de estudar princípios de circuitos elétricos, na engenharia eletrônica ou na engenharia elétrica ou qualquer área relacionada à eletricidade, beleza? Vamos lá então. Eu separei aqui uma fontezinha com dois resistores. E o divisor de tensão está justamente nessa ideia de ligar dois resistores juntos. Porque imagine o seguinte, imagine que você tem uma carga e essa carga ela tem que ser alimentada com uma tensão diferente da tensão da fonte, uma tensão menor do que a tensão da fonte. Então o que você faz? Você simplesmente bota um resistor aqui, que faça com que esse resistor adquira uma queda de tensão, uma DDP, que faça com que a tensão que sobe para o resistor R2, você possa, nesse caso aqui, ligar uma carga. Esse exemplo que eu acabei de falar aqui para vocês é só um exemplo simples que você pode estar utilizando em algum projeto fácil seu, que você faz no seu curso técnico ou na própria engenharia. Você pode utilizar essa forma de divisor de tensão para ligar uma carga que necessite de uma tensão menor do que a fonte que você tem proporciona. Então, essa é uma das ideias do divisor de tensão. Além disso, ele consegue resolver outros problemas em que você não necessariamente tem a corrente elétrica. A fórmula completa do divisor de tensão é essa aqui. Então é o seguinte, vamos supor que você quer saber qual que vai ser a tensão em R2. Você pode utilizar exatamente essa fórmula aqui e acrescentar o seguinte. Para você achar a queda de tensão nessa R2, você coloca o R2 aqui, coloca o R2 aqui e soma R1 e R2. Essa vai ser a fórmula para você achar a queda de tensão nesse resistor aqui pelo divisor de tensão. Mas como que chegou-se nessa fórmula aqui? Como é que as pessoas usam? Porque muitas vezes nas minhas aulas que eu tive de princípios de circuitos elétricos e circuitos elétricos, as pessoas ficavam decorando a fórmula porque elas não sabiam como chegar exatamente nessa fórmula aqui. Presta atenção, eu vou apagar ela aqui e a gente vai chegar nela de novo. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Então vamos lá. Qual que é a lei de Ohm? A lei de Ohm fala que tensão é igual a resistência vezes corrente. Logo, corrente, nesse caso aqui, corrente. Qual que vai ser a corrente nesse caso aqui? Vai ser a tensão sobre a minha resistência equivalente. E qual que é a minha resistência equivalente nesse circuito aqui? É a soma de R1 com R2. Ou seja, eu posso falar que a minha corrente elétrica é tensão sobre R1 mais R2. Exatamente o que eu coloquei. Lei de Ohm, corrente igual a tensão dividido por R1 mais R2. Beleza, agora vamos voltar lá para a lei de Ohm que eu coloquei aqui. E vamos substituir isso aqui. Tensão. Correto? Tensão é igual a resistência, correto? Vezes tensão, que eu estou substituindo I, dividido por R1 mais R2. Agora pense o seguinte, como é que você vai lembrar dessa fórmula, ou como é que você vai conseguir adquirir esse conhecimento para você nunca mais esquecer? Vamos colocar o 10 aqui, vamos colocar uma fonte de 10 volts aqui. Essa minha fonte aqui é uma fonte de 10 volts. Esse resistor R1 é um resistor de 4 ohms. E esse resistor R2 é um resistor de 6 ohms. Bom, aqui eu tenho uma tensão de 10 volts, certo? E aqui eu tenho duas resistências, uma de 4 e uma de 6. Se eu fizer a lei de Ohm aqui, eu sei que minha corrente total que vai circular nesse circuito aqui vai ser de 1 ampere, correto? Porque eu tenho 10 volts dividido por 10 ohms, eu vou ter 1 ampere circulando aqui nesse circuito. Qual que vai ser a minha tensão aqui e a minha tensão aqui pela lei de Ohm?
Bom, você sabe que circula uma corrente de 1 ampere aqui, tenho 4, tenho 6. Eu sei que aqui eu vou ter 4 volts. E aqui eu sei que eu vou ter 6 volts. Se eu pegar essa fórmula aqui, que eu fiz da lei de Ohm, e jogar para esse mesmo circuito, eu vou chegar nos mesmos resultados de 4 e de 6 volts. Quer ver? Tensão em R2. Quero descobrir a tensão em R2. Vai ser a minha tensão da fonte, 10 volts, vezes o meu resistor R2, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo resistor equivalente, ou seja, a soma de R1 mais R2, que vai ser igual a 10. Corta, corta, você sabe que no R2 tem 6 volts pela lei de Ohm, sem a necessidade de utilizar a corrente elétrica ou o valor de corrente elétrica propriamente dito. Então, toda vez que você quiser saber como deduzir a fórmula do divisor de tensão, você coloca a lei de Ohm e depois escreve a lei de Ohm com base na corrente. Depois que você escrever com base na corrente, você substitui a corrente pelo valor que é igual a ela. E aí você vai chegar no divisor de tensão. Para o divisor de corrente, você vai utilizar a mesma coisa. Só que agora a gente está tratando de corrente. A gente quer descobrir corrente sem necessariamente o valor de tensão. Agora vamos para o nosso divisor de corrente. Lembra lá que para fazer o divisor de tensão a gente usou um circuito em série? Porque em circuito em série, quem se divide é a tensão. Para fazer o divisor de corrente, a gente precisa de um circuito em paralelo. E foi exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Além disso, eu já coloquei a fórmula do divisor de corrente aqui para vocês. A gente só precisa determinar quais são os índices dessas correntes e dessas resistências. E perceba que é muito parecido com a fórmula do divisor de tensão, correto? Só que não vai ser bem igual assim. A gente vai descobrir deduzindo a fórmula do divisor de corrente. Vamos colocar a lei de Ohm aqui de novo. V R vezes I, correto? Só que agora a minha resistência equivalente vai ser o seguinte. V é igual a R1 vezes R2 vezes I dividido por R1 mais R2. Se eu pegar esse V e substituir tudo que está aqui eu chego exatamente na fórmula do meu divisor de corrente. Vamos lá então? Vamos fazer isso? Vamos pegar R1, no caso, se eu quisesse achar R1, vamos colocar R1. R1 vezes I igual a R1 vezes R2. Perceba que aqui é a corrente total, porque a gente está pegando o resistor equivalente multiplicando para a corrente para descobrir a tensão, correto? Dividido por R1 mais R2. E aqui é a minha corrente em I1, certo? Porque eu estou fazendo R1 vezes I1. Se eu colocasse o V aqui e igualasse a isso, eu descobriria a tensão no meu R1, por exemplo. Então vamos lá. Se eu passar o R1 para cá, o que vai acontecer? O R1 vai vir aqui para baixo, correto? Eu posso inverter para multiplicar. O que vai acontecer? Vamos apagar, escrever direito isso aqui. Vai ficar I1 igual a R1 vezes R2 vezes I total dividido por R1 mais R2. Aí o R1 que estava aqui embaixo disso tudo, eu vou inverter a fração dele para passar multiplicando. Ou seja, R1 vai multiplicar tudo que está aqui. E eu simplesmente venho aqui e corto esse R1 com esse 1. Porque esse R1 está multiplicando tudo que está aqui. E esse R1 está multiplicando tudo que está aqui. Então eu posso fazer essa operação. Então se eu quisesse descobrir a minha corrente nesse R1 aqui, ó, eu simplesmente colocaria aqui a minha corrente no meu R1 seria a I total vezes R2, que é o que está aqui, dividido por R2 mais R1 mais R2, tanto faz. Não vai alterar o resultado. Só que eu quero que você perceba o seguinte. A diferença entre o divisor de tensão está justamente nas resistências. Lembra que se eu quisesse descobrir o meu V em R1, seria o V da fonte vezes R1 dividido por R1 mais R2? Nesse caso aqui inverte. Inverte por quê? Imagina que você tivesse 3 ohms em R1 e tivesse 6 ohms em R2. Quanto você acha que ia percorrer de corrente aqui? E quanto você acha que ia percorrer de corrente aqui? Vamos tirar esses 10 volts aqui.
Quanto você acha que ia percorrer em cada um dos dois? Você sabe, você não sabe o valor, mas você sabe que a corrente que vai percorrer no I3 vai ser menor, do R3, vai ser menor do que vai percorrer na resistência de 6 ohms, correto? Então é o seguinte, vamos supor que a gente tivesse que calcular isso aqui. Pagar isso aqui, pagar isso aqui. Então vamos supor que a gente tivesse que calcular a corrente no meu R1. Imagine que esteja passando 2 ohms aqui, 2 ohms não, 2 amperes aqui nessa fonte. 2 amperes, beleza? Vamos descobrir qual que vai ser a corrente que vai passar no R1. I total 2 volts, ou 2 volts não, 2 amperes, vezes I2, 6, dividido pela soma, que é 3 mais 2, ou 3 mais 6, 9. Desculpa, vamos colocar 3 amperes aqui só para deixar o resultado redondo. 3 amperes, então 3 amperes aqui. E em R1 vai ser igual a 3 vezes 6 dividido por 9. 3 vezes 6, 18 dividido por 9, 2. 2 amperes passando em R1. Faz sentido isso? Passar 2 amperes em R1 e 1 ampere, que é o que sobra, em R2? Faz porque eu tenho uma resistência dobrada de menor valor que R2. Então a corrente que vai estar passando em R1 vai ser maior do que a corrente de R2. E por isso que esse valor de R2 aqui fica aqui em cima, de acordo com a lei de Ohm, porque assim você consegue exatamente o valor que está passando em R1, porque lá a tensão na maior resistência tinha que ser maior. A maior resistência tinha que ter uma tensão maior do que a menor resistência. Nesse caso aqui, a corrente tem que ser maior na menor resistência. E é por isso que no divisor de corrente, esses dois índices aqui se invertem. Mas esse I continua sendo V total lá no divisor de tensão. Aqui continua sendo V total e aqui é o V que você deseja achar. É assim que você consegue deduzir essas duas formas e você pode parar de ficar decorando elas e poder utilizar elas na hora que você for fazer e resolver os seus circuitos eletrônicos, os circuitos elétricos. É isso que eu tenho para essa aula, beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas que fazem engenharia eletrônica, engenharia elétrica ou algo relacionado à eletricidade. Se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Abraço!